O ano de 1986 marca uma revolução da tecnologia. É aí que começa o cadastramento único de eleitores, informatizando dados de 70 milhões de brasileiros. Com as fichinhas descentralizadas de antes, fraudes eram fáceis. Em 1988, temos eleições diretas novamente para algumas categorias municipais e o voto para analfabetos é reinstituído. O voto ainda era completamente manual, a contagem era demorada e cheia de chances de dar errado. Aí a gente precisa ir para Brusque, interior de Santa Catarina. O juiz Carlos Prudêncio tinha um sonho de fazer apurações de qualquer voto de forma mais rápida. Ele começou a pensar em usar uma novidade daquela época, o computador, mas recebeu um não do Tribunal Regional Eleitoral de lá. Só que ele tocou a ideia de qualquer jeito mesmo com a ajuda do irmão, que era dono de uma empresa de eletrônicos, e em 82 já fez uma contagem eletrônica de votos na região, sem testar em período eleitoral. Em 89 teve eleição presidencial e no primeiro turno Brusque virou destaque nacional por uma apuração registrada antes de todo o resto do Brasil. O motivo? Os votos foram feitos por um computador adaptado e um software inovador. Como o sistema não era oficial, o voto foi contado também pelo processo tradicional e o resultado bateu. Nas eleições municipais de 90, outra seção de Brusque foi informatizada, agora até com terminal para apuração. Representantes do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, foram na Cidade dos Tecidos para conferir esse feito, mas o projeto não foi adiante. Mas quando começou para valer? Em 94, o TSE do ministro Sepúlveda Pertence estreou o processamento eletrônico dos resultados com a Justiça Eleitoral. Essa rede, que nasceu antes da urna, é um dos fatores que ajuda na divulgação rápida dos vitoriosos. Um ano depois, uma equipe de especialistas assume de vez o projeto. Os escolhidos eram os ninjas, batizados pelo mistério do projeto e também pela ascendência japonesa da maioria da equipe. Os seus nomes são Paulo Nakaya, Oswaldo Imamura, Mauro Hashioka, Antônio Marcondes e Giuseppe Giannino. 3 deles eram técnicos do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um analista do CTA, Centro Técnico da Aeronáutica, e um servidor do próprio TSE, o Giuseppe, que hoje é atual secretário de lá em Tecnologia de Eleições. Logo de cara, usar um PC estava fora de cogitação por não ser seguro e também porque o brasileiro estava só começando a ter a sua primeira máquina em casa. Aí nasceu o projeto do Coletor Eletrônico de Voto, ou CEV, que foi rebatizado por um nome muito melhor, que é Urna Eletrônica. Desde o começo ele já tinha características bem definidas. É um dispositivo que funciona de forma individual e combina tela, teclado e CPU numa só máquina. Precisa ser muito fácil de usar e as teclas numéricas são parecidas com as de um telefone. O primeiro modelo tinha teclado de membrana, depois substituído pelo de relevo. Em 1996, pela primeira vez, o TSE usou a urna eletrônica. Foram 57 cidades com equipamento para 200 mil eleitores e desde já, para votar em branco tinha tecla, mas para o nulo precisava colocar números que não eram de nenhum candidato. Esse modelo de 96 era fabricado pela Omnitec e tinha uma impressora acoplada que imprimia o voto, depois depositado em uma urna de plástico. Isso foi abolido em 98, voltou em 2002 e foi substituído de vez em 2004 por um registro digital. Aí em 2000, com novas eleições municipais, todo eleitor brasileiro passa a usar esse novo sistema, que ainda ganha suporte a fones de ouvido para deficientes auditivos. Em 2002, a urna larga o VirtuOS e passa a usar o Windows CE como sistema operacional. Em 2009 é que entrou uma modificação do Linux, feita diretamente pela equipe de especialistas do TSE. Em 2005, a urna foi usada de uma situação diferente, a do referendo que decidiu sobre o comércio de armas de fogo e munição. Em 2008, começa outra nova tecnologia, a da biometria, que logo passa a ser obrigatória. Já em 2010, a novidade é o voto em trânsito para quem não estava na sua zona eleitoral. A evolução mais recente, de 2018, é um aplicativo para smartphones que pode substituir o título do eleitor como documento com foto. A urna atual foi remodelada em 2017 para ser mais moderna, funcional e também modular, mas o visual novo está sendo implementado aos poucos. Ela tem uma estrutura bem simples, com uma bateria de 12 horas de duração para o caso de falta de luz, além de 2 memórias, uma delas removida no fim da votação e enviada para a conferência de voto. E esse formato de voto tecnológico se espalhou, queira você goste ou não. Em 2014 foram cerca de 530 mil urnas usadas no Brasil e são 23 países e alguns estados norte-americanos que usam um sistema parecido com o nosso em pleitos regionais e nacionais. Mas e a segurança? Bom, a gente teve casos de corrupção desde lá da época do Império, mas o TSE garante que a urna eletrônica nunca foi invadida durante uma eleição e que o aparelho é inviolável nas condições atuais de segurança.
De acordo com o órgão, softwares não autorizados resultam no bloqueio da urna e o tribunal inclusive faz testes públicos de segurança para que equipes de especialistas tentem burlar a assinatura digital. Quem discorda é um pesquisador chamado Diego Aranha, que era da Universidade Estadual de Campinas. A equipe dele é a principal crítica do TSE há vários anos por uma série de motivos. O software proprietário, o termo de confidencialidade dos testes, o pouco tempo de acesso às urnas, a falta de transparência e por aí vai. Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal negou o voto impresso como confirmação do eletrônico agora para 2018, o que já pouparia algumas dessas críticas. Os responsáveis por descobrir falhas já tiveram acesso ao log de votos de um sistema e não descartam que seja possível mudar resultados ou alterar textos na tela. Uma invasão bem grave executada em testes de 2017. O que falta, segundo eles, é tempo para testar esses ataques nas condições que simulam a realidade. Até agora, todas as vulnerabilidades encontradas em testes foram corrigidas pelos técnicos do TSE. O Tecmundo já fez uma entrevista bem completinha com o professor Aranha e o link está aqui embaixo. Recentemente, ele até deixou o Brasil por falar que está com uma desilusão generalizada, mas esses esforços de fiscalização não vão acabar. E essa é a história da urna eletrônica, uma tecnologia que de um jeito ou de outro faz parte da história da tecnologia e da história do Brasil.